Oi, amores, tudo bem com vocês? Gente, começando aqui mais um vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu pensei bastante, muito mesmo, se eu vinha gravar pra vocês ou não. Até conversei com algumas amigas minhas no WhatsApp, né? Se eu contaria ou não isso aqui no meu canal. E eu pensei muito, muito mesmo, gente. E eu vou contar um fato que aconteceu comigo. Porque quando aconteceu, eu fiz uma promessa que aonde eu tivesse voz, todo mundo ia saber desse meu testemunho de vida, né? Quando eu tivesse voz, todo mundo ia saber. E algumas pessoas que me seguem sabem, como mesmo a minha mãe, todo mundo. E eu vou falar pra vocês, gente, um grande testemunho de vida, né, que aconteceu comigo. E da dívida que eu tenho até hoje com Deus, que eu ainda pretendo cumprir, né, gente? Decidi falar porque eu acho que o meu canal, como eu disse na época, que aonde eu tivesse voz, eu ia falar esse testemunho. O meu canal é a maior voz que eu tenho hoje de gritar, entendeu, pro mundo, então eu decidi falar. Gente, eu vejo que muitos de vocês falam assim que o Felipe é uma criança muito educada, é uma criança muito companheira, é uma criança que me ajuda em tudo, em muitas coisas. E pra quem não sabe, gente, o Felipe foi um milagre da vida, né? Foi um milagre de vida. Gente, eu chego a ficar assim, que eu tô aqui, sabe, no meio do quintal, assim, diante de... Parece que tô eu e Deus aqui conversando com vocês. Então, gente, eu me casei com 16 anos, como vocês sabem, né? Eu casei com 16 anos e meu maior sonho sempre foi ser mãe. Só que o meu casamento, gente, aconteceu... O meu casamento não, que a gente veio morar junto, a torta e a direito, sabe? Não sei como é que vocês... que falar pra vocês. Eu só sei que não foi... Só sei que não foi uma coisa... que começou legal, entendeu? Não foi uma coisa que começou legal e que eu tenho certeza que Deus não estava ali naquele momento quando a gente se juntou, sabe? Foi uma coisa tipo assim meio no impulso, entendeu? E que naquele tempo, gente, eu não sei se vocês já passaram por momentos assim, eu tinha muita dúvida, sabe, de que ele existia, que Deus existia. Eu não posso chegar aqui e mentir pra vocês e dizer que eu não tinha essa dúvida, porque eu tinha essa dúvida rondava o meu ser todos os dias. Então, eu não conversava com Deus, eu não orava, eu não falava nada com Deus, eu não cantava nenhum hino evangélico, porque eu realmente não acreditava. E Deus plantou uma semente dentro do meu coração, que foi a vontade de ter um filho. E a partir desse filho, Deus ia provar que ele existia para mim. Eu passei, gente, 4 anos casada, que eu tive ele com 20, né? Quase 4 anos casada. E todos os meses, gente, eu não tomava remédio. Todos os meses eu tentava ter o meu filho. E para vocês pode ser uma loucura, como que uma pessoa não tem uma estrutura de vida, como que a pessoa nova só tinha 16 anos queria sim ter um filho. Gente, mas essa era a minha vontade do meu coração. Foi a vontade que Deus me colocou dentro do meu coração para me resgatar para ele. Foi a vontade de ser mãe. E era muito duro, gente, ouvir das pessoas piadas como você é estéril ou você não pode ter filhos, porque já faz muitos anos que você tenta e não consegue. E aquilo ali, gente, por fora eu sorria, mas por dentro eu chorava bastante. Muito mesmo, só meu coração sabe como meu coração gritava. Para quem é tentante aí, tentante é quando a pessoa tenta ter filhos, sabe que 4 anos não são 4 dias. Todos os meses a gente espera vir aquele serzinho e nunca vem. Quantas vezes eu fiz exames de gravidez frustrados, né, gente? Que sem sucesso, todos negativos, porque aquele não era o momento, porque através do meu filho Deus ia transformar a minha fé. Chegou um certo tempo, gente, na minha vida que Deus estava me chamando para a casa do Senhor, né, para a igreja. Todos os dias, assim, me dava vontade de ir para a casa de Deus. Todos os dias, gente, todos os dias me dava vontade de ir para a casa do Senhor. Eu não ia, gente, de teimosa. Eu falava que eu ia amanhã, que eu ia depois, a depois. Mas aquele momento ali eu não sabia que Deus estava querendo me resgatar para ele. Deus estava querendo eu para ele, entendeu? Gente, esse meu testemunho
Até o pastor, quando eu ia ainda para a igreja, até o pastor sempre ficava falando para os fiéis, sabe? Porque foi muito, para mim, para ele e para a pastora, para a esposa dele que acompanhou, foi muito forte. Então, gente, depois de todos esse sofrimento, mais de 3 anos tentando ter um filho, escutando piadinha daqui e da acolá de que eu não poderia ter, eu fui para a igreja. Fui para a igreja, gente, descrente. Não posso falar para vocês que eu estava crente no Altíssimo naquele momento. E eu fui e ia por ir mesmo, sabe? Eu ia assim, sem acreditar em muito, sabe? Mas mesmo assim eu persisti em indo. Passando alguns meses que eu tinha entrado para a igreja, assim, uns 3 meses que eu tinha entrado para a igreja, eu fiz uma prova com Deus, gente, que eu soube realmente que Deus existia, né? Depois de uns 3 meses que eu tinha entrado para a igreja e quase 4 anos de casada, eu um dia ali, subi ali no palco, né, onde os pastores ficam, pedi oração e falei para eles da minha vontade, que eu tinha de ser mãe. E eles oraram por mim e falaram que ia orar também em casa, ia levar meu nome para o círculo lá de oração, né? E também que eles iam clamar por meu nome, por minha vontade em casa. E que era para mim também fazer o mesmo. Confesso para vocês, gente, que eu desci daquele altar ali, né? Pensando, não vai acontecer. E eu falei, e eu pensei dentro do meu pensamento. Tu tá aí, se tu existe, se tu é por mim, se tu quer algo comigo, me dê um filho. Que eu vou criar ele na tua casa, dentro do evangelho. Foi quando, gente, eu peguei o exame e que Deus tinha me dado o meu filho, né, que eu prometi criar dentro do evangelho, né? É por isso o meu medo, às vezes eu tenho muito medo, né, porque Deus é amor, né, mas também Deus é fogo consumidor, né, isso que eu sei. Então, gente, eu fiz essa promessa com Deus, esse voto, pedi realmente para me ver se ele existia. Pedi realmente para me ver se ela existia. Imagine, eu tinha tentado quase 4 anos. 4 anos. E quando eu entrei, que eu falei, tu existe, tu tá aí, tu me quer pra ti. Então, Deus, me dá um filho. E foi quando, no mês seguinte, eu descobri que eu tava gestante. Eu fiquei, primeiramente, assustada. Feliz, óbvio, né, gente? Porque era o meu sonho. Mas eu fiquei assustada pelo motivo de que Deus quis me provar realmente que ele estava ali. Deus quis me provar realmente que ele existia, que ele estava ali comigo, né? E aí, quando eu cheguei na igreja, gente, que eu mostrei para os pastores, né, o exame, eles pediram para mim contar o testemunho, né, lá na frente. Eu contei esse testemunho chorando bastante, gente. Eu chorei como se não houvesse amanhã, porque eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Que nem eu falei lá, que nem eu falei, Deus fez meu útero florescer, né, gente? Depois de 4 anos de tentativa, para mim foi um dos maiores milagres que aconteceu assim na minha vida, sabe? O Espírito Santo provar para mim que existia, entendeu? Que estava ali comigo e que ele não precisava provar nada, entendeu? Ele não precisava provar nada para mim. Ele sem eu, ele continua sendo Deus. E eu sem Deus, eu sou nada. Entendeu? Eu não sou nada, mas ele fez questão de me mostrar que estava comigo, me dando filho que eu sempre quis, sabe? O filho que eu sempre sonhei em ter, sabe, gente? Isso aí é que nem a pastora lá da igreja que eu frequentava fala, que muitos têm vontade de ter um carro, muitos têm vontade de ter uma casa, muitos têm vontade de ter qualquer bem material. E o meu sonho, ela entendeu o meu sonho, que o meu sonho simplesmente era ser mãe, né? E Deus... Só que eu não imaginava, pessoal, que o inimigo ia se levantar tão feroz contra mim, contra a minha vida, né? O inimigo não aceitou a vontade de Deus na minha vida. Ele não aceitou que a partir daquele momento eu ia ser uma melhor pessoa. Ele não aceitou que eu estava dentro da casa do Senhor e ele se levantou com muita fúria para cima
pra cima da minha vida. Na época, pessoal, pelo fato da gente ter tentado quase 4 anos e eu não ter conseguido, e eu tava indo pra igreja toda noite, fiel, toda noite eu tava indo pra igreja, o inimigo fez com que meu marido mudasse totalmente a cabeça, em que ele dizia que achava que a criança não era dele. E nesse tempo eu sofri muito, eu tive muita ajuda psicológica da minha mãe, né, que minha mãe sempre esteve comigo, e eu sempre tive muita ajuda, sabe? Porque na época ele ficou muito assustado. Como que a gente tenta 3 para 4 anos a gente não consegue? E em poucos meses que ela tá indo para a igreja, ela consegue. Ele não era da igreja, gente. Então ele não sabia como que Deus agia na vida das pessoas, né? Então, gente, na época ele me pediu a separação, né? Ele me pediu a separação. Minha mãe sempre acompanhando comigo, sempre acompanhando tudo, sabe, do meu lado. E só eu sei o tanto que eu sofri nessa época. Também tem uma vizinha minha, que eu acho que é inscrita no meu canal, que viu tanto do meu sofrimento, sabe? E aconteceu um turbilhão de coisas, né? Eu passei os 9 meses de gravidez do meu filho, sofrendo bastante, muito mesmo. Eu chorava dia e noite com acusações de todo mundo, não só de uma pessoa. Era acusações de muita gente, porque o inimigo se levantou com força, sabe? Pra cima de mim, pra cima do meu filho, pra cima do que Deus estava fazendo comigo. Deus se levantou, eu já saí à noite chorando, gente, desnorteada, sabe? Sem saber o que fazer grávida, pra ir pra igreja, né? Eu já voltei na chuva, chorando também, mas eu não deixava de ir. Eu ia todos os dias, né? Eu ia sempre, todos os dias. Porque eu sabia que o que Deus tinha feito na minha vida, ninguém ia fazer. E ninguém ia entender. As pessoas perguntavam assim, nossa, como você pediu isso para Deus, para poder ter um filho, né? Mas as pessoas não entendiam que essa era a vontade do meu coração. Gente, desculpa, eu tive que sair dali, que tá muito zoada ali no outro quintal. Eu tive que vir pra cá, porque senão não ia dar de eu gravar. Então, pessoal, eu passei minha gravidez inteira com medo de que eu pudesse perder o meu filho, né? Por tanto de acusações, de coisas, né? Que eu sofri tanto na minha gravidez, né? E eu falava assim, se o meu filho nascer bem, toda voz que eu puder falar, todo testemunho que eu puder dar, eu vou falar para todo mundo que Deus fez na minha vida. Por isso que eu resolvi vir hoje aqui falar. Quando eu tava com 5 para 6 meses, 7, eu achei realmente que eu ia perder meu filho, né? Que eu fui pro posto de saúde e o médico mandou ir pro hospital, né? E lá eles me colocaram um soro no meu braço por causa do meu psicológico. Tava muito abalado, né, gente? Eu tava muito triste, muito machucada, entendeu? De você ser acusada, sabe? Por muita gente, das pessoas te apontarem e falar assim... Porque só você indo pra igreja, você conseguiu aquilo que você queria. Não sabia do propósito que eu tinha feito com Deus, né? Pessoas aí perguntam por que eu parei mais de ir pra igreja. Até que eu decidi, gente, na época, né, pela minha família, por tudo mais, eu continuar indo pra igreja, mas não tão frequente como eu tava indo antigamente, né, gente? Hoje eu ainda vou pra igreja, né? Mas não como eu ia, gente, eu ia todos os dias, sabe? Eu ia todos os dias. E eu sinto que eu tenho essa dívida com Deus. Isso eu não posso mentir pra vocês. Eu sinto que eu tenho essa dívida com Deus. Porque promessa, Deus não dorme, gente. Deus tá sempre, sabe, à escuta. Ele é pai, né? Mas também o pai corrige. E eu sinto que eu tenho, assim, essa dívida com Deus, porque eu falei pra Deus que se ele me desse um filho, realmente, se ele me queria pra ele, que ele me desse um filho, que eu ia criar meu filho no evangelho. E Deus me deu. Aí, gente, aconteceu um fato muito lindo na minha vida, que eu também tenho que contar, na minha vida durante a minha gravidez, né, gente? Porque o Felipe foi uma promessa com muitas guerras. Um dia eu fui, assim, desorientada, assim, pra igreja, sabe? Eu, com a autoestima, tudo, assim, sabe? Eu sentei no último banco da igreja, porque eu sempre gostava de sentar no último banco, né?
Eu sentei no último banco da igreja e no banco à frente, assim, do meu, tinha um senhor que eu nunca vi ele aparentava ter uns 35 a 38 anos, um senhor moreno, de terno, e que ele carregava uma Bíblia. Quando eu cheguei na igreja, ainda não tinha começado o culto, os pastores ainda estavam orando e ele estava sentado já na minha frente. Quando eu cheguei lá, ele já estava sentado. E nunca eu tinha visto ele nunca foi na minha igreja e também nunca mais voltou. Antes de começar o culto, antes dos pastores começar a orar, gente, ele se levantou, ele olhou bem pro meu rosto e ele disse mais ou menos assim: não saia daqui sem antes pedir uma oração. Você vai passar por uma coisa muito tremenda, mas Deus está com você. E realmente, gente, foi quando tudo isso aconteceu, sabe? Foi quando esse turbilhão de emoções aconteceu na minha vida, sabe? O meu esposo, gente, ele é um ótimo pai para os meus filhos, por dois, sabe? Ele é um ótimo pai, mas na época, por ele ser do mundo, ele só não entendeu, sabe? Ele não entendeu o que Deus tinha feito na minha vida. E eu senti que aquela pessoa ali que tinha falado comigo, que não era para mim sair dali antes de pedir uma oração, que foi uma pessoa enviada por Deus, porque eu nunca mais vi aquele senhor na minha igreja. Nunca mais. Só que eu, teimosa, gente, terminou o culto e eu ia embora. Dei minhas costas, ia virar as costas e ir embora, sem pedir a oração. Quando uma obreira, sabe aquelas obreiras? Ela fala: Carla, eu precisava orar por você. Posso orar por você? E eu falei sim, e ela orou por mim. Foi o que me fortaleceu para me passar por todas essas tempestades. Quem esteve comigo, gente, nesse tempo todo em que eu passei por tantas provações, sabe? Que eu quase perco meu filho, que eu vivia emocionalmente abalada. Foi Deus em primeiro lugar, foi a minha irmã, gente, que na época também sempre esteve comigo. E também, pessoal, eu tive duas vizinhas minhas, que era a Rayane, né? Que eu não sei se ela tá aí. E a mãe dela, né, a dona Márcia, que sempre estavam comigo, sabe? Sempre conversaram comigo, com meu esposo, dando conselhos. Quando eu chorava desesperadamente, elas sempre estavam lá. E eu sempre vou agradecer muito, muito, muito a elas. Gente, esse é o meu testemunho de vida, de que um dia meu filho também vai assistir ele. Gente, o meu milagre de vida, a resposta do Espírito Santo para a minha vida, tá bom, gente? Dá um beijo, mamãe. É meu milagre, gente. Um beijo, gente.